Dimitri que vos fala aqui no canal Jornada Ceylon, direto de Times Square, em Nova York. Hoje é dia 11 de setembro, tem dia de memorial aí, pelo que aconteceu nos Estados Unidos. E eu vou contar um pouco da minha jornada para vocês aí. Se você sonha em empreender, minha história vai ter um cara ao lado que ninguém fala. Essa é a história de um brasileiro comum que decidiu se tornar CEO nos Estados Unidos. Fracassei como empreendedor no Brasil. Isso me fez perder dinheiro, tempo e energia, mas me fez chegar onde eu estou hoje. Hoje eu vou contar tudo para vocês e abrir o jogo de tudo que eu vivi aqui nos Estados Unidos. Eu sou o Dimitri, brasileiro. Desde 2017 eu vim nos Estados Unidos e resolvi recomeçar do zero, depois de uma história de empreendedorismo de altos e baixos. Enquanto muitos desistem no primeiro erro, eu colecionei 3 grandes falhas antes de aceitar. Eu comecei a empreender quando eu tinha 18 anos. Minha primeira empresa foi uma produtora de eventos. Aí eu descobri que não era tão simples assim fazer negócios no Brasil, que para conseguir sobreviver você precisa realmente se desdobrar e fazer com que as coisas aconteçam. Isso para pagar as contas, mas a minha produtora de eventos durou o tempo do primeiro evento. Era um show de uma banda ao vivo, mas infelizmente, como eu não tinha muita experiência e tinha muito otimismo e esperança, eu acreditei que tudo iria correr do jeito que eu esperava. Mas a gente acabou, depois do primeiro evento, não conseguindo sobreviver. Por questões de acordo, a gente fez um contrato com a casa de eventos, onde a gente teria direito à participação da portaria, porém a gente não teria parte dos lucros na venda de bebidas no bar. E aí foi onde a gente não conseguiu sobreviver. A gente conseguiu quase pagar todos os custos e ainda ficou devendo algum valor. A segunda empresa foi uma farmácia de manipulação numa cidade de Mato Grosso, onde eu já estava um pouco mais maduro e resolvi empreender com, então, na época, minha ex-noiva, fazendo uma farmácia de manipulação. Porém, era um pouco complexo, porque a gente precisou de uma consultoria externa e era um mercado onde a gente precisava sempre ter contatos com médicos e sempre fazer visitas para mostrar que a gente era competente e, de fato, conseguiria atender toda a demanda e criar bons relacionamentos para o que a gente entendia com que era quem decidia no negócio, as pessoas que enviavam as receitas para a gente. Mas por motivos pessoais, esse negócio acabou não indo para frente como eu gostaria. Então, posteriormente, minha ex-noiva, a gente seguiu cada um para o seu caminho e ela resolveu vender o negócio. E aí então eu voltei para Minas Gerais e aí eu abri um pub onde a gente servia almoço durante a tarde e funcionava como um bar durante a noite. E a gente trabalhou por certo tempo, mas era um trabalho que demandava muito da gente e realmente era muito trabalho e pouco dinheiro. Foi onde eu vislumbrei a ideia de vir para cá, para os Estados Unidos. Eu já perdi mais dinheiro do que eu gostaria de admitir, mas nunca perdi a visão. Primeiro evento, fracasso. Segunda empresa, traição. Terceira empresa, pouco dinheiro. Mas como bom brasileiro, nunca desisti. Decidi recomeçar nos Estados Unidos quando percebi que as coisas no Brasil não funcionavam muito do jeito que eu gostaria ou do jeito que seria justo para todos. E muitas vezes percebi que as pessoas no Brasil conseguiam melhores oportunidades quando conheciam algumas pessoas influentes em algumas empresas ou então familiares. E eu percebi que nos Estados Unidos somente dependeria do meu próprio esforço. Às vezes você já teve essa vontade de largar tudo e começar tudo de novo. E é assustador, mas às vezes é a única opção que temos. E muitas vezes viver num país onde a gente não se sente feliz ou não sente que o futuro pertence a gente é frustrante. E
continuar nessa situação realmente faz a gente querer mudar de vida de alguma forma. E mesmo com medo, eu ainda acredito que é melhor tomar uma decisão do que continuar vivendo de uma forma onde você não se sente digno. Quando percebi que na América receber semanalmente faz a economia girar como uma engrenagem, percebi uma grande oportunidade. Quando eu cheguei em Nova York, graças a Deus eu tive alguém para me receber aqui e essa pessoa já trabalhava na construção e pôde aí me introduzir a conhecer realmente os Estados Unidos e a ter uma profissão que aqui é muito importante. Todo mundo que vem para cá precisa buscar se profissionalizar e conseguir se manter. Acima de tudo, entender que muitas vezes você está fazendo um meio para um fim e principalmente levando em conta a questão da moeda, onde se alavanca $1 para R$5, que é bastante coisa. Então essa questão de alavancagem é bem importante nos Estados Unidos e no Brasil. Quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, em relação a relacionamento e conhecer pessoas, no início foi muito difícil, porque eu não estava acostumado de como funcionava a questão de se relacionar com pessoas nativas daqui. Então eu me relacionei com pessoas do Brasil que também estavam aqui na época. E eu percebi que a mentalidade das pessoas depois que chega aqui é bem diferente. Então eu, graças a Deus, fui muito feliz em encontrar minha esposa e eu creio que todo mundo que vem solteiro para os Estados Unidos busca encontrar uma pessoa boa, de valores, para construir uma família e um relacionamento saudável. E muitas vezes é difícil encontrar isso aqui logo de primeira. Então algumas vezes você precisa persistir e tentar até realmente ter essa sorte e acontecer para você. Fracassar não foi o fim da minha história, foi só o começo da jornada. Então, por isso, você precisa, de onde está agora, tomar a decisão. 7 anos de rascunhos, muitas noites sem dormir, mas o único sonho, ser CEO da minha própria empresa. Se essa história te inspirou, se inscreve aqui no canal Jornada CEO e comenta aqui embaixo sobre a sua história. Eu também quero saber um pouco sobre o que você está vivendo e quero entender como que eu posso responder e te ajudar para te guiar numa melhor direção.